A digestão começa na... Peraí. A digestão começa na boca, como eu falei anteriormente aí para vocês. Então, na boca, a gente vai ter o início da digestão marcada pela digestão mecânica, a física, e a digestão química também acontece já na boca. A digestão mecânica, cara, é uma digestão que vai ser organizada pelos dentes, né? Nós temos conjuntos de dentes ali com diferentes formatos que vão esmagar, triturar, rasgar e fragmentar aquele alimento que a gente coloca para dentro da boca. Nós temos 32 dentes na nossa boquinha. Desses 32, 20 são de leite, tá? Ou seja, durante a nossa vida nós trocamos, em teoria, né, 20 dentes, 12 não são trocados. Eles nascem e não caem e não são de leite. Beleza? Quem são esses dentes? Rapidamente aqui, quero ser bastante objetiva, mas vou falar um pouquinho dos dentes rapidão. Os dentes, cara, se a gente tem 32, nós temos os incisivos, nós temos os incisivos, esses dentes aqui da frente, aqui, esses dentes aqui, né, que são aqueles que, mano, são os caras da linha de frente, né, quando a gente morde uma fruta, um pão, é ele que vai lá, qualquer coisa que a gente morda, né, ele vai lá e arranca um pedaço, né, nós temos 8 incisivos, 4 em cima, 4 embaixo. Depois nós temos os caninos, que são esses dentes mais cantadinhos, e na nossa linhagem nosso canino diminuiu. Se você olhar os chimpanzés, por exemplo, eles têm uns baita de uns caninão, os chimpanzés são super aparentados conosco, né? O nosso canino é menorzinho, que são esses dentes aqui, mas para perfurar, né? Pensando que os nossos antepassados eles se alimentavam de carne crua, então da necessidade de ter essa coisa que perfura para ajudar no arrancamento, né? Depois nós temos os pré-molares, nós temos 8 pré-molares e nós temos 12 molares. Justamente os molares que são os dentes que a gente não renova, né? Que são esses 12 dentinhos aí, que inclui o dente do siso, tá? Nós temos o penúltimo e o antepenúltimo surgem desses molares, que surgem lá na nossa adolescência, na puberdade. E os dentes do siso, que é o último molar, surge por volta dos 19, 22 anos. Nesse intervalo ele acaba surgindo, aparecendo aqui na nossa boquinha. É o último molar aí, certo? O dente, cara, tem uma parada chamada esmalte, certo? O dente, ele é formadinho pelo esmalte, a dentina e a polpa. O esmalte, cara, ele é formado por fosfato de cálcio e compõe ali uma substância chamada hidroxiapatita que dá muita resistência, rigidez para essa estrutura. Afinal de contas, a nossa boca tá cheia de bactérias, cheia de, enfim, coisas esquisitas ali e é preciso proteção, já que o dente é fundamental para garantir a nossa mastigação ali. Certo? Justo? Muito bem. A outra digestão que acontece na boca é a digestão química, né, cara? A digestão mediada por enzimas. Que bonito, né? Porque a nossa saliva que tá ali na boca, ela tá repleta de água, né? Algumas glicoproteínas, alguns íons e enzimas. Enzimas essas especializadas na degradação de substâncias. No caso da nossa saliva, existe uma enzima muito bacanuda ali chamada amilase salivar, certo? Ou pitialina. Pitialina eu não gosto muito desse nome porque ela não nos ajuda, né? A amilase salivar, sim. A amilase já indica que é uma enzima que vai quebrar o amido que se encontra na saliva. Justo? Perfeito? Ela vai degradar o amido, a amilase salivar, em 2 compostos menores, que é a maltose e a dextrina. Uma coisa que é fundamental você ficar com isso guardado no coração é o pH em que essas enzimas trabalham. O pH da boca, da saliva, em que a amilase salivar gosta, é um pH próximo de 7, 6,8, 6,9, em torno aí de 7, certo? Que é o pH que essa enzima gosta de trabalhar. Além de ajudar, além de exercer essa função de degradação da digestão química, degradação dos alimentos, né? A saliva, cara, a saliva ajuda a umedecer esse alimento. E a língua tem um papel fundamental aqui. A língua, quando a gente está comendo, ela faz a comida girar lá dentro para a saliva ficar bem ali grudada, né, umedecer bem esse alimento. E a saliva nos ajuda a engolir, a deglutir. Então a língua, ela empurra essa comida para o próximo momento ali do processo de digestão, que é empurrar para dentro do nosso corpinho, certo? Quando a gente deglute, cara, a comida passa pela faringe. E a faringe, na verdade, é uma estrutura, é uma conexão que existe ali e que, na sequência,
vai pro esôfago. O esôfago também, cara, é um cano que vai empurrar essa comida para o próximo órgão através dos movimentos peristálticos. Então, esse bolo alimentar, que agora se chama bolo alimentar, passando pelo esôfago, ele é empurrado para o próximo órgão através do movimento de peristaltismo, que é um movimento lento. A gente... há um número que diz que é o seguinte, que a comida, depois que a gente engole, demora cerca de 10 segundos para chegar ao estômago. Se tu for ver, uma distância bem curta, ou seja, é um tempo mais ou menos demorado para a comidinha que a gente deglutiu chegar até o estômago, percorrer basicamente, né, um pedacinho a faringe e todo o esôfago até chegar no estômago. Então o peristaltismo é um movimento lento, cuja musculatura circular ali desse órgão vai empurrando a comida para baixo. Uma pergunta importante, o peristaltismo sempre direciona o alimento para baixo? O que você acha? Não. Ela direciona o bolo alimentar, no caso, que vai mudar de nome ao longo do trânsito, para fora. Então, não necessariamente é sempre para baixo. A impressão que dá é que sim, mas quando a gente for ver o intestino, ou as alças intestinais, o intestino grosso tem partes que está subindo, partes retas e depois partes que descem. O intestino delgado faz curvas também. Então, não é sempre para baixo, mas é destinado para o local de saída, o orifício de saída, que é o toba. Tá bom? Quando esse bolo alimentar chega no estômago e começa ali uma segunda etapa de um processo de digestão química, a gente usa chamar o bolo alimentar agora de quimo, tá bom? Quando o alimento entra para o estômago, que é uma estrutura que parece um saquinho, existem dois esfíncteres que fecham e deixam o alimento presinho lá dentro, tá bom? O esfíncter, que é uma musculatura circular, que tem esse movimento aqui, que você deve conhecer, né? Ele tem um esfíncter na parte de cima e um na parte de baixo, na entrada e na saída do estômago. O da parte de cima chama-se cárdia e na parte de baixo chama-se piloro. A comida entrou ali, o bolo alimentar adentrou o estômago, ele tranca o alimento lá dentro, certo? Por quê? Porque ali vai acontecer um processo de digestão química também. Um processo de digestão das proteínas, basicamente. As proteínas vão ser digeridas agora no estômago. A parede do estômago está cheia de células ali secretoras, certo? Células que são, a gente chama de células fundamentais e células que são as parietais. Vou colocar uma imagem aqui para ilustrar o que eu estou querendo dizer para ti assim, tá bom? Dá um visual aí. Essas celulinhas, cara, que estão aqui, elas são células que produzem substâncias, né? As células principais, cara, vão produzir um precursor das enzimas chamada pepsinogênio. E as células parietais vão produzir uma substância que é o ácido clorídrico. Quando o ácido clorídrico é produzido e é lançado, acontece a conversão do pepsinogênio em pepsina, que é a enzima que vai clivar ali, quebrar a molécula de proteína, certo, cara? Justo? Então, o suco gástrico... Olha, já quis colocar o carroça na frente de boi. O pepsinogênio mais a pepsina, dando origem ali, né, havendo essa conversão da pepsina, do pepsinogênio para pepsina, compõe o suco gástrico. Então, o suco gástrico é a enzima mais o ácido clorídrico, visto que essa enzima adora trabalhar no pH baixíssimo, pH de 2. Então, aqui, cara, o pH ideal para o funcionamento da pepsina, que vai quebrar a proteína, é um pH 2. A pepsina, cara, ela vai quebrar a proteína em cadeias menores, a gente chama de peptona, tá bom? Não sei se isso é importante, mas vale a pena, sei lá, você ouviu falar. O que é peptona? São proteínas de cadeias menores quebradas ali, né, oriundas da quebra da pepsina lá no estômago. Uma coisa que é interessante, só uma curiosidade, né, é que pepsina te lembra alguma coisa, não lembra? A Pepsi, né? A Pepsi. Só volta, a pepsina foi a primeira enzima do sistema digestório que foi conhecida, né? Que a galera primeiro identificou. Bom, volta. A Pepsi, o que era a Pepsi? A Pepsi lá no início, ela era um xarope que ajudava na digestão. Justamente em virtude, né, da pepsina. Então a Pepsi faz referência à pepsina, a enzima que ajuda na digestão de proteínas. Porque a Pepsi lá, não sei que ano, ela era um xarope, mano, que a galera tomava para poder ajudar na digestão.
Depois alguém teve a ideia de colocar nós de cola e gaseificar e virou um refri, tá? Mas no primeiro momento ela era um xarope, beleza?